Olá pessoal, tudo bom? Então, hoje nós vamos fazer um vídeo só aí com reflexões sobre essa redução da Selic e a ata do Copom. Claro que, assim, o grosso do que tinha a gente já abordou no vídeo de quarta-feira, no momento que a decisão saiu com o comunicado. Mas o que nós queremos levantar aqui são algumas questões que não adianta. Só em algumas semanas que nós vamos ter as respostas, né? E algumas coisas interessantes que eu me pergunto nesse momento são o seguinte: se os leilões de títulos públicos com o Tesouro Selic, a LFT, né, já andavam aí na base de 50% a 60% de arrecadação do que vinha, como é que fica agora? Bom, agora se tem uma certeza de que não baixa mais. Mas será que só isso vai aumentar a atratividade dos investidores institucionais para a LFT? É uma pergunta aí que os próximos leilões vão responder para a gente. Hoje nós teremos leilão de títulos públicos, amanhã no canal nós vamos fazer a cobertura. Só que nós vamos ter leilão de LTN e NTNF, quer dizer, prefixado e prefixado com juros, mas já vai mostrar aquele títulozinho para outubro, né? Que no último leilão tinha tido uma grande queda para 4,20 e poucos por cento, 4,24 se não me engano, e as instituições que compraram ali, agora que o Banco Central freou as quedas, aqueles ali vão ficar ali com 0,09 acima do CDI, ainda é acima do CDI, mas ficaram assim com um negócio não muito atrativo para aquele leilão. Não ficaram com um negócio atrativo naquele leilão, né? Outra coisa que me ocorre também é que assim, aí o gigante Itaú errou na previsão, né? Previa aí redução de 25 mais 25, indo a 4. Até fui influenciado por isso, mas errou. Também não é o fim do mundo, mas vejam que os gigantes também erram nessa previsão aí. Mas, pessoal, o que eu quero trazer, outra questão importante que vocês colocaram para a gente aqui, é assim, né, a reserva de emergência. Isso aí nós vamos ter que falar com mais profundidade. Eu vou dedicar um vídeo especial para isso semana que vem. Nós vamos elaborar um roteiro bacana aí para ficar bem legal, para ficar claro, para ninguém ter dúvida nessa questão aí. 100% do CDI agora está perdendo para a inflação, né? Como é que fica, né? Com rentabilidade negativa real? É uma bela pergunta. Outra questão: como é que ficam aqueles fundos que nós comentamos aí uns dias atrás? Aqueles fundos ali que sistematicamente, devido a taxas altas de administração, sistematicamente rendem 50%, 60% do CDI, 70% do CDI. Como é que eles vão ficar agora, gente? É uma pergunta, né? É uma pergunta. E fundos assim com bilhões de reais, né? Em geral, fundos de bancões, né? Fica aí a pergunta, e a pergunta assim para as pessoas, né? Por que, que elas deixam o dinheiro lá? Né? Porque, bom, não estou defendendo a poupança, mas a poupança não paga imposto de renda. Agora, se você deixa num fundo de CDI, que rende 60% do CDI, e você ainda vai pagar imposto de renda em cima disso, bom, aí complicou demais, né? Mas a nossa grande reflexão aqui é isso aqui, gente. Essa frase aí, o item 3 dos fatores de risco para a inflação. Então, eu traduzi bem o que ela quer dizer, certo? Ela quer dizer assim, ó, que de repente o crédito volta, o crédito volta, né? Os bancos, as instituições financeiras aí começam a sentir a concorrência da Caixa e do Banco do Brasil e começam a baixar as taxas também. E aí o dinheiro volta a girar e a economia volta a crescer. E isso pressiona a inflação, aumenta o consumo, crédito volta. Porque a intenção justamente é essa, né?
Não que o crédito volte por estímulo do governo, mas que volte por um estímulo para a iniciativa privada a fazer isso. Então, gente, nós temos aqui uma coisa assim que eu fiquei pensando assim: aumento da potência da política monetária decorrente das transformações na intermediação financeira e no mercado de crédito e capitais. Então, olha só, aumento da potência da política monetária. Então, isso é um risco que se intensifica para a inflação. A inflação é ruim para todo mundo, né? Ninguém gosta, porque a inflação penaliza do mais pobre ao mais rico, né? A inflação, ela é muito ruim e especialmente penaliza mais ainda os mais pobres. Então, gente, olha só, o Banco Central dizendo assim, aumento da potência da política monetária. Bom, política monetária é exatamente isso, definir o rumo e o nível da taxa de juros. Isso é a política monetária. Então, essa política monetária tem uma resposta que leva um certo tempo. Isso já foi abordado até no próprio comentário do Copom, do comitê. Mas leva um tempo e tem uma potência. Então vejam bem, pessoal, eles estão comentando aqui que o risco da inflação se intensifica no caso de aumento da potência política monetária, que pode ser devido a quê? Ao aumento do crédito. Tá? Tira esse palavreado aqui e bota assim, mais crédito na mão das pessoas. Tá? Então, assim, vamos chegar no fundo aqui da frase aqui. Aumento da potência da política monetária. Então, o Banco Central vem reduzindo a taxa de juros, que é a política monetária. E, de repente, por causa do crédito, ela fica mais potente. Então, pessoal, acho que vocês já estão pegando aí o que eu quero dizer. Então, o Banco Central não sabe, ou não sabia, que essa potência podia aumentar? Isso é uma pergunta, pessoal. Isso é uma pergunta crítica. Por quê? Porque nesse momento, quando eu pensei isso, lendo e relendo essa frase, muitas vezes, acreditem, eu pensei o seguinte: por que o Banco Central está admitindo aqui que de repente não mediu bem a potência da política monetária? Ou que de repente está assumindo que, opa, mercado, eu exagerei na dose. Desculpe aí, mas a inflação pode voltar. Será que é isso, gente? Porque se for isso, eu acho que tá ruim. Eu acho que não tá legal de deixar isso colocado desta forma no comunicado. Eu acho que não ficou bom. Que dá a impressão exatamente de que o Banco Central está admitindo uma culpa, de que não mediu bem essa potência, que ela pode ser exacerbada, pode, decorrente das transformações no crédito, intermediação financeira no mercado de crédito, ou seja, as pessoas vão obter mais empréstimos para consumir. Então, o Banco Central não mediu bem essa potência e está admitindo aqui a culpa por uma possível volta da inflação. Isso não é legal. Isso eu não achei legal, pessoal. Esse é um lado da moeda. Agora vamos para o outro. Gostaria de ter uma vinheta aqui para a gente colocar a vinheta e dar uma pausa para mudar o mindset. Agora nós vamos mudar completamente a interpretação disso aqui. Porque eu gosto de dar as duas visões para vocês. Certo? Se ficar meio confuso, ouve outra vez. Ouve outra vez com calma. Não bota na velocidade alta. Às vezes as pessoas colocam ali na velocidade rápida e não pegam tudo que eu falei e repetem as perguntas nos comentários. Repetem o conteúdo nos comentários. E aí
Aí eu fico incomodado de dizer, olha o vídeo, né? Porque tá lá a resposta. Bom, mas comentários à parte, agora acho que já deu para refrescar um pouco, limpar a cabeça. Vamos ver o outro lado, a outra interpretação. Então, o Banco Central escreveu aqui que o risco de inflação se intensifica no caso de aumento da potência da política monetária. Então, assim, ó, a gente deu uma dose do remédio, mas nesse paciente, os 500 miligramas funcionaram como 1000 miligramas. É isso que ele está dizendo. E aí, não vendo pelo lado de uma admissão de culpa, mas vendo pelo lado do seguinte: é isso que o Banco Central quer. Então, será que essa frase, pessoal, não é uma clara provocação, dizendo assim, porque, vamos ser bem francos, muitos analistas, gente, estão desesperados com a queda da Selic para esses níveis. São desesperados. Por quê? Porque o risco de muitas aplicações hoje em dia é alto. É alto. E os retornos também estão baixos para riscos altos. Então, em bom português, o mar não está para peixe para ninguém. Isso aqui é verdade. E quando muitas pessoas falam assim que a culpa é dos rentistas, bom, pode ser, não estou dizendo nem que sim nem que não, mas quem são os rentistas? É só olhar lá nos detentores da dívida pública. Quem são os detentores da dívida pública? Os detentores da dívida pública são bancos, fundos de investimento e fundos de pensão ou fundos de previdência. Esses três aí detêm. Tem que olhar lá o percentual certo, não sei se é 60%, 70% ou 80% da dívida pública. Tem que ir lá olhar, isso está no site do Tesouro Nacional. Então, será que o Banco Central não está dizendo para esses agentes financeiros o seguinte: diminuam as suas taxas de crédito, diminuam as suas taxas, emprestem dinheiro para a população, que nós vamos pagar juros altos para vocês de novo. E aí o que acontece, pessoal? Aí a economia ganha tração de verdade e aí o Banco Central resolve depois a questão da inflação. Pode ser um meio de atingir um objetivo. Vocês conseguiram pegar a ideia? Então eles admitem a culpa, nós exageramos na dose, baixamos demais a taxa de juros. Agora vocês façam isso. Deem crédito para as pessoas, que eu vou aumentar a Selic depois e vou pagar juro para vocês. Pode ser isso que o Banco Central esteja dizendo para as grandes instituições financeiras, com o intuito de fazer a roda da economia girar novamente. E a inflação ele resolve depois. Então, pessoal, essas questões são duas questões bem importantes. Será que essa frase foi um erro? Foi uma admissão de culpa que talvez não tenha necessidade? Ou será que foi uma mensagem dizendo justamente isso? Olha, liberem o crédito que nós vamos pagar mais juros para vocês. Bom, seja qual intenção for, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós precisamos acompanhar a inflação, nós precisamos acompanhar o mercado, e quem está no Tesouro Direto, ouçam bem isso. Quem não ouviu ainda, pessoal, tem que prestar muita atenção nisso. Quem está no Tesouro Direto não perde. Não perde. Esse é o detalhe. Muitos youtubers falam por aí, analistas de não sei o que falam por aí, para você ganhar dinheiro no Tesouro Direto tem que acontecer muita coisa positiva, biriri, bororó, bororó, bororó. Só que eles não falam que não se perde.
não se perde. O que precisa para não perder, pessoal? Um bom planejamento, os bons prazos, os prazos de acordo com o seu perfil. É só isso. Então, pessoal, vamos fazer uma reflexão nisso aí, que vai ajudar bastante o nosso entendimento sobre os rumos da economia no Brasil e como vão ficar os nossos investimentos no futuro. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.